nosso mês especial da gratidão. E nós temos aprendido aqui o quanto que sermos gratos nos liberta do nosso descontentamento, das nossas murmurações, tantas outras realidades. Nós podemos viver essa liberdade quando nós aprendemos a cultivar no nosso coração a gratidão. A liberdade é algo complexo, pois por vezes acreditamos que estamos a conquistando, mas na verdade estamos apenas trocando os senhores de nossa vida. É interessante que ao longo da nossa caminhada nós acreditamos que estamos agora sim encontrando uma razão, uma liberdade, mas o que estamos fazendo na verdade é apenas trocando aqueles que são senhores da nossa vida. Nós saímos de uma escravidão para vivermos uma outra escravidão na nossa vida. E tem uma das áreas mais complicadas. Uma das áreas que insistimos em trocar de senhores em nossa vida é em nossas lutas. Quando nós enfrentamos lutas, dias difíceis, nós começamos a recorrer a diversos senhores, na tentativa de encontrar a liberdade, de encontrar o alívio, de encontrar algo que possa nos libertar das consequências dessas lutas. E o que nós fazemos é apenas uma troca de senhores, enquanto nós enfrentamos as lutas. Nossas reações equivocadas em tempos difíceis, por vezes nos aprisionam por mais tempo do que o necessário. Quantas vezes nós enfrentamos lutas e trocamos os senhores nesse momento da nossa vida. E aquilo que talvez fosse algo momentâneo, passageiro, se estende por muito tempo, porque aquilo começa a nos aprisionar de tal forma que nós não temos mais controle sobre a nossa vida e muito menos uma liberdade. As prisões que geramos em tempos de lutas são causadas pelo sentimento de que não é justo passarmos por elas. Nós olhamos as lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós temos, nós caímos neste erro de alimentar um sentimento que não merecia passar por isso. Não era justo viver essa realidade. Nada eu fiz para enfrentar isso na minha vida. E nós passamos a acreditar numa meritocracia. A crença na meritocracia torna-nos incapazes de enfrentarmos as nossas lutas de forma proveitosa e madura. Então, quando nós acreditamos que não somos merecedores de passar por aquilo, as lutas começam a causar sentimentos ruins no nosso coração. E aquilo que talvez pudesse ser proveitoso, pudesse nos levar à maturidade, nós perdemos a oportunidade. Porque nós começamos a alimentar outros senhores que impedem a maturidade e impedem ser algo proveitoso. Isso faz com que marcas de nossas vidas perdurem por muito tempo, e o que nos faz prisioneiros delas. E aí nós somos prisioneiros das consequências das nossas lutas, porque diante delas nós não soubemos como reagir. Nós não soubemos como enfrentar as lutas. Nós não soubemos quais sentimentos alimentar. Nós não conseguimos encontrar a maturidade e tirar proveito das lutas às quais nós estávamos enfrentando. Queridos, viver firmados em uma meritocracia inexistente leva-nos a desconsiderar a realidade que estamos sujeitos. Acreditarmos que pessoas sofrem, pessoas passam por lutas ou não são merecedoras por meritocracia é algo que é inexistente. E aí então nós não damos conta do que é a realidade da vida, do que todos nós podemos passar, podemos enfrentar a qualquer momento. Timothy Keller escreveu esse livro, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento. E ele coloca duas expressões interessantes. Ele diz: assim, não importam as nossas precauções, quanto nos esforçamos para ter uma vida boa, nem quanto nos empenhamos para ser saudáveis, para ficar ricos, para viver bem com amigos e familiares, para ser bem-sucedido na profissão. Inevitavelmente, algo arruinará tudo isso. Não importa o esforço que fazemos para encontrar uma estabilidade financeira. Não importa o quanto fazemos para sermos saudáveis. Não importa simplesmente o quanto investimos nos relacionamentos. Coisas ruins podem acontecer a qualquer momento. As circunstâncias podem mudar a qualquer hora. E ele diz assim: não há dinheiro, poder nem planejamento capazes de impedir que o luto,
uma doença terrível, uma traição, um desastre financeiro ou uma infinidade de outros problemas entrem em sua vida. A vida humana é inevitavelmente frágil e sujeita a forças que estão além do nosso poder de controlá-las. A vida é trágica. É essa realidade que todos nós enfrentamos na nossa vida. É essa realidade que está ao nosso redor. Para aqueles que participam da escola dominical, nós temos aprendido exatamente essa realidade sobre a existência do mal no mundo governado por um Deus que é bom. E aí nós aprendemos hoje a realidade disso, que nós não estamos simplesmente ausentes de qualquer possibilidade de enfrentar o dia difícil, de enfrentar a luta, de nos deparar com a realidade do mal. Mesmo diante de um governo de um Deus que é bom e justo, nós podemos enfrentar a realidade de coisas ruins. E queridos, não é simplesmente Timothy Keller que diz isso, não é simplesmente o pastor Alexandre que está trazendo à memória de vocês isso, mas nós conhecemos alguém que já falou sobre isso. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, aqui nós encontramos o próprio Cristo falando sobre essa realidade, que nesse mundo nós passaremos por aflições. Ele em nenhum momento vai mentir para a gente, em nenhum momento ele vai trazer uma palavra dizendo que nós iremos governar e reinar, que nós teremos apenas do bom e do melhor, que a nossa vida simplesmente coisas boas irão acontecer. Ele deixa claro que neste mundo nós passaremos por aflições. E certa vez ele disse: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Sobre quem Jesus está dizendo aqui? Sobre o homem prudente ou sobre o homem insensato? Sobre quem ele está dizendo? Sobre aquele que crê ou aquele que não crê? Sobre quem Jesus está dizendo que o rio vai transbordar, vai soprar os ventos e vão dar com ímpeto contra a casa? A casa de quem? Ele fala que sobre todas as casas virão essas realidades. Nenhuma casa está imune ao rio que vai transbordar, o vento que vai soprar e com ímpeto ir contra a casa. Todos nós temos essa realidade presente na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar dias difíceis. Mas, queridos, o nosso problema, diante da realidade das lutas, primeiro, nós criamos mecanismos de defesa. Nós acreditamos que bloquear algumas áreas nós estaremos imunes a qualquer coisa ruim. Nós acreditamos que proteger o nosso coração, ou simplesmente deixar de viver outras realidades, aquilo não vai nos atingir, não vai nos atacar. E nós passamos a tentar criar mecanismos de defesa, e criamos um sentimento de autoimunidade. Isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer sobre a minha família. Isso jamais alcançará o meu lar. Afinal de contas, eu estou buscando a presença de Deus. Afinal de contas, eu faço a oração pedindo o cuidado de Deus. E eu simplesmente não estou sujeito a tais realidades. Acreditamos que negando nossas lutas, ou mesmo minimizando os estragos das mesmas, conseguiremos passar imunes por qualquer turbulência em nossa vida. E nós sabemos que não é assim. E com isso, queridos, perdemos grandes privilégios diante de nossas lutas. O primeiro deles, Timothy Keller vai dizer: os crentes compreendem racionalmente muitas verdades doutrinárias, mas essas verdades raramente chegam até o coração, exceto da decepção, no fracasso e na perda. Muito do que nós ouvimos sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre o cuidado de Deus, muitas vezes fica apenas na nossa memória, apenas na nossa mente, não alcançam o nosso coração. Mas quando nós enfrentamos a decepção, enfrentamos o fracasso e a perda, isso passa a fazer sentido a cada um de nós. É diante da luta que nós tiramos proveito daquilo que a palavra do Senhor nos revela sobre a bondade de Deus. É exatamente no momento da luta, quando nós tomamos decisões sábias, aí sim nós vamos compreender quão bondoso é o nosso Deus. C.S. Lewis disse: Deus sussurra em nossas alegrias, fala em nossa consciência, mas Ele grita em nosso sofrimento. Quando nós estamos felizes, Deus apenas sussurra. Quando nós estamos tudo bem, Ele vai apenas falar em nossa consciência.
mas quando nós enfrentamos as lutas, Ele grita no nosso sofrimento. Ele escancara a graça dele a cada um de nós. Ele aproxima-se de cada um de nós. Queridos, por isso nós temos apenas dois caminhos diante das nossas lutas. Primeiro, a permissividade do aprisionamento. Nós podemos encontrar outros senhores na nossa vida. Nós podemos libertar de momentos difíceis, mas nos escravizar a outras realidades. Mas um segundo caminho, a liberdade oferecida pela gratidão, pelo que nossas lutas podem nos proporcionar. Um outro caminho é eu ser grato pelas lutas que eu estou enfrentando. É ser grato pelas lutas que eu passei na minha vida. Entendendo que essa gratidão me leva então à liberdade daquilo que estava me aprisionando por consequência das minhas lutas. Nessa terceira mensagem da série, Liberdade da Gratidão, livres de nossas prisões causadas pelas lutas. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Tiago 1, verso 1 a 8, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz: eles são crentes, mas são perseguidos. Eles são crentes, mas foram dispersos. Eles são crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres e muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, mas ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. Um resumo da carta de Tiago. Um resumo daquilo que Tiago escreve para aqueles que estavam na dispersão, para aqueles que estavam longe da sua terra, exatamente pela perseguição religiosa, consequentemente pela perseguição política e pela perseguição no próprio contexto igreja. E eles sofrem essas realidades. Nós chegamos à seguinte conclusão: todos estamos sujeitos às lutas. Nenhum de nós somos imunes, nenhum de nós temos um carimbo, uma proteção, nenhum de nós temos uma marca na nossa casa que nos impedirá de coisas ruins acontecerem. Nós enfrentamos lutas o tempo todo. Queridos, então nós temos apenas duas escolhas diante delas. Primeiro, continuarmos insensatos. Continuarmos tentando negar o que está acontecendo, tentando apenas focar naquilo que nós podemos melhorar a partir de nós mesmos e acreditar que nós temos a capacidade de fazer algo novo, de tal maneira que a luta não chegue até a nossa casa. Mas essa tentativa, até hoje, só trouxe mais problemas para a gente. Só trouxe mais lutas para cada um de nós. Trouxe apenas mais murmurações ao nosso coração. Mas uma segunda escolha que podemos fazer é a busca pela sabedoria. É tirar proveito do momento que nós vivemos, proveito do que nós passamos ao longo da nossa vida. Dependendo da escolha que fizermos, teremos motivos para agradecer em nossas lutas, ou apenas cultivarmos um coração murmurador pelas prisões que nós entramos. Se buscarmos insensatez, a única certeza é que nós continuaremos a cultivar um coração murmurador pelas prisões que nós mesmos causamos por consequência das nossas lutas. Mas se a escolha é a sabedoria, nós teremos motivos para agradecer.
nas lutas as quais nós enfrentamos. A orientação bíblica, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Queridos, somente aquele que crê no Evangelho, somente aquele que compreende um plano de Deus para nós, somente aquele que entende que Deus está no controle, nos dando a oportunidade da maturidade na fé, pode compreender o que é ter alegria por passar por várias provações. 4 lições simples desse texto. Livres de nossas prisões causadas pelas lutas, são as lutas que revelam as tendências do nosso coração. O texto diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, é exatamente no dia da luta que nós percebemos como nosso coração é tendencioso e para qual lado ele é tendencioso. É exatamente nos dias difíceis que nós percebemos o quanto revela do nosso coração a maldade e a corrupção, o quanto ele torna-se vingativo, o quanto ele guarda as amarguras, o quanto ele tenta simplesmente reagir de uma maneira que muitas vezes vai causar dor a nós e àqueles que irão sofrer essa nossa reação. É exatamente nesse momento que nós iremos perceber o quanto o nosso coração está firmado em Deus ou firmado na tentativa nossa de encontrar outros senhores. É nesse momento que nós iremos reagir de maneira sábia, entendendo que o nosso coração estará na presença de Deus, ou de maneira insensata, buscando apenas recursos humanos para tentar tirar as consequências da luta da nossa vida. Tiago fala de uma falta de convicção, uma questionável dependência de Deus. O que adianta buscar ao Senhor, tendo um ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos? O que adianta apenas colocar-se parcialmente na presença de Deus? O que adianta apenas começar uma tentativa de se comprometer com esse Deus, mas simplesmente qualquer outra oportunidade, troca-se de Senhor? Essa questionável dependência é revelada pela insegurança do coração em submeter-se a Deus diante das lutas. O que revela essa inconstância, essa insegurança, essa falta de convicção, é simplesmente tentar encontrar outros senhores para ocultar as nossas lutas, e não submeter-se totalmente ao que Deus está fazendo em nós, em meio às nossas lutas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E é interessante que aparentemente Jesus está numa conversa saudável com os discípulos, assentado com eles, com tudo está bem, tudo está tranquilo, e aí simplesmente os abraça, os consola e diz: fiquem tranquilos, vocês vão ter aflições, e aí então vocês vão enfrentar problemas na sua vida. Não, era quando os seus discípulos demonstrariam sua dependência e confiança, era quando iriam perseverar ou abandonar. É depois de uma longa conversa de Jesus com os discípulos, dizendo: eu vou voltar para junto do Pai, eu vou passar pela morte, eu serei crucificado, e eu vou ressuscitar, mas eu vou voltar para junto do Pai. E o mundo vai odiar vocês, o mundo vai perseguir vocês, o mundo não vai simplesmente abraçar vocês, vocês serão odiados por todos, simplesmente porque assumem um compromisso comigo. Vocês tomam uma decisão de andar comigo, o mundo vai odiar vocês. É exatamente nesse contexto que Jesus afirma: vocês terão aflições. Quando vocês tomarem a decisão de perseverar comigo, vocês vão ter aflições. Mas se vocês tomarem a decisão de me abandonar, vocês vão seguir o caminho de vocês tranquilos. Mas qual é a escolha que vocês vão ter? Qual é a escolha que vocês vão tomar? Mas ele vai continuar dizendo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês podem escolher o caminho de seguir longe da minha presença. Vai ser mais fácil. Uma vida sem Jesus é muito mais fácil, queridos. Uma vida sem comprometer-se com a palavra de Deus é muito mais simples. Viver segundo o que o mundo está fazendo, segundo a rota que o mundo está nos guiando, segundo o que o mundo oferece para a gente, é fácil demais. Mas a porta larga nos leva à perdição. E nós viveremos simplesmente segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria força, segundo aquilo que nós somos capazes de fazer. E nós seremos levados a uma total perdição. Mas uma porta estreita é diferente. É exatamente com essa promessa: eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições. Agora vocês irão seguir a outros senhores? Irão enfrentar a partir de vocês mesmos? Ou vocês vão assumir um compromisso comigo
e saber que eu protegerei cada um de vocês. A promessa existe, mas qual caminho nosso coração busca diante das lutas às quais nós enfrentamos? Qual é o caminho que nós estamos escolhendo? C.S. Lewis disse o seguinte: o sofrimento finca a bandeira da verdade dentro da fortaleza da alma rebelde. Timothy Keller: as lutas revelam um eu que não conhecíamos, um ser frágil e murmurador, destacando a quem servimos. Queridos, nossas livres das nossas prisões causadas pelas lutas, as lutas que revelam as tendências do nosso coração. Nós iremos assumir um compromisso com aquele que disse que venceu o mundo, ou nós iremos conscientemente tender para uma realidade longe da presença de Jesus, sabendo que nós enfrentaremos tribulações sem o cuidado dele. As lutas revelam as tendências do coração, mas também revelam as carências do coração. Ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, a quem a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Queridos, nosso coração em tempos de luta é tendencioso pela troca de senhorio, pela busca de escravidão. Toda vez que enfrentamos lutas, o nosso coração é tendencioso em trocar de senhor. E o nosso coração é tendencioso pela busca da escravidão. É onde surgem novas paixões, é onde surgem novos vícios, é onde surgem novas práticas à nossa vida, que aparentemente vão trazer um alívio circunstancial e momentâneo, mas na verdade passam a ser senhores do nosso coração, e passam a permitir que as nossas carências sejam motivos pelos quais nos escravizamos a outras realidades. As decisões diante da escolha pela escravidão aprisionam ainda mais as nossas vidas, gerando mais murmurações. É por isso que tantas vezes nós acreditamos em coisas que podem mudar a nossa vida, e permitimos que elas passem a dominar a nossa agenda, a dominar as nossas vontades, consequentemente as carências do nosso coração. Mas o que nos leva simplesmente a perceber que aquilo está apenas aumentando as murmurações e não provocando profundas transformações. Mas olha o que Tiago diz: algum de vós necessita de sabedoria. Tiago nos aponta o começo para entendermos o que realmente precisamos. Peça sabedoria. É interessante que nós corremos para todos os lados no meio da luta. A tendência nossa é querer que essa luta termine logo, que os dias difíceis acabem logo, que eles passem rápido demais. Mas nós não temos esse discernimento, em meio a dias difíceis, parar e dizer: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso entender o momento que eu estou vivendo. Eu não quero cogitar a meritocracia, eu não quero tentar entender por que eu estou passando isso, qual a razão que me levou até isso. Mas eu quero entender o que o Senhor está construindo na minha vida nesse dia difícil. O que o Senhor está construindo numa nova realidade a partir do momento que eu estou vivendo. Mas presta atenção na carência do nosso coração. A ênfase não está somente em obter a sabedoria, mas buscá-la em Deus. Entender que a nossa carência é da presença de Deus. Tiago fala ao longo da sua carta de duas sabedorias: da sabedoria terrena, que é destrutiva, e da sabedoria divina, que vai nos apontar o caminho que Deus quer para nós. E ele vai deixar claro qual é a busca que nós devemos fazer, que é exatamente pela sabedoria divina. Mas para buscarmos a sabedoria divina, revela uma carência do nosso coração, uma conversa maior com Deus, uma conversa mais próxima de Deus, com uma compreensão melhor do que é Deus na nossa vida, que é exatamente essa carência que nós temos de entender quem é esse Deus que nos convida a caminhar com Ele. Timothy Keller vai dizer: os tempos difíceis despertam as pessoas do sono fantasmagórico, da autossuficiência espiritual, e levam-nos a uma busca sincera pelo divino. O que vai acontecer? O que vai acontecer é exatamente isso. Muitas pessoas dormem um sono fantasma na sua vida, de acreditar que é capaz de viver sem Deus nesse mundo, que é capaz de enfrentar a realidade da vida sem a presença de Deus.
Mas quando nós enfrentamos a dor, nós enfrentamos a luta, nós percebemos qual é a nossa maior carência. A carência de alguém que nos ama e nos acolha. Alguém que pode nos perdoar como nós cantamos aqui. Alguém que nos oferece graça e fidelidade. Alguém que nos oferece um senhorio que nos dá liberdade. E não aquilo que o mundo coloca, que os ídolos nos colocam. Uma escravidão contínua. Ou seja, queridos, se nós queremos entender no meio das lutas qual é a nossa maior carência, é da presença de Deus. É entender que Ele se faz presente, que Ele é o nosso socorro bem presente em meio às tribulações. Mais uma terceira lição desse texto. Livres das nossas prisões causadas pelas lutas. São as lutas que apontam a liberdade que temos pela fé. É interessante que aparentemente as lutas vão nos aprisionar, que as lutas irão nos escravizar, que as lutas estão nos impedindo de sonhar ou de viver uma nova realidade. Mas quando nós caminhamos com Deus, quando nós compreendemos quem é esse Deus, quando nós entendemos que é Ele que nos conduz a uma liberdade, nós percebemos o caminho que a liberdade está construindo em cada um de nós. É quando nós percebemos que a liberdade que temos pela fé. Olha o que diz o texto: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu vou usar apenas um texto como argumento desse terceiro ponto, que é exatamente o que Pedro escreve na sua carta, escrita exatamente a esse povo na dispersão. Ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro, também escrevendo no mesmo contexto de Tiago, também um povo na dispersão, um povo sofrendo a opressão política, a opressão religiosa, um povo vivendo simplesmente longe da sua casa, sem direito algum de onde eles estavam vivendo. Ele vai dizer: por um breve tempo, se for necessário, vocês irão passar por sofrimento, vocês vão passar pela dor. Mas ele diz: para que, qual a razão? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. Nós entendemos então que as lutas apontam para a liberdade que temos pela fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós entendemos, queridos, que tudo neste mundo é circunstancial. Tudo nesse mundo é passageiro. Nós aprendemos na primeira mensagem que nada trouxemos a este mundo e nada nós levaremos. Nós entendemos que a vida é como um sopro. E aí então o que nos dará estabilidade? O que nos dará uma segurança maior? O que dará sentido à nossa existência? Nós sabemos que há algo muito maior do que nós vivemos aqui. E o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que o sofrimento do tempo presente nem se compara com a glória que há de vir. Quando nós entendemos o propósito maior da nossa existência, que é exatamente essa eternidade com Deus, essa comunhão com Deus, essa comunhão com Ele, o valor da nossa fé é confirmado. Porque nós não vamos nos entregar diante das lutas, nós não vamos ceder diante das lutas, mas nós vamos continuar com compromisso com o nosso Deus. Para quê? Para que seja revelado, e Ele diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos, muito em meio às lutas, abandonam a fé. Muito em meio às lutas, abandonam a sua crença em Deus. Muito em meio às lutas, questionam se Deus está envolvido, se Deus está se importando, se Deus está cuidando. Muito em meio às lutas, começam simplesmente a murmurar. Mas o que nós encontramos é exatamente aqueles que compreendem que por meio da fé, ele encontra essa liberdade. E por fim, alegria nas lutas revelam a maturidade na fé. Aqueles que passam em meio aos dias difíceis, as suas lutas diárias, eles encontram a maturidade na fé quando eles demonstram alegria por aquilo que eles estão passando. Como falei há pouco, somente aquele que conhece a Cristo, somente aquele que tem experiências do cuidado de Deus, só aquele que convive diariamente com Ele, pode entender a profundidade do que é ter alegria. Por quê, queridos? A maturidade na fé não é revelada por nosso serviço, nem por nossa adoração, mas pela forma que reagimos diante das lutas. O que nós iremos demonstrar como maturidade
não é o tempo que eu tenho de igreja, não é o serviço que eu presto, não é a adoração que eu vou cultuar a Deus, não é o ministério que eu tenho, mas exatamente a maneira que eu vou reagir cada dia que eu enfrentar as lutas. É no campo de batalha que descobrimos se estamos prontos para enfrentar o nosso inimigo. Não basta apenas ter a estratégia correta, não basta ter apenas o treinamento correto, não basta estarmos preparados, mas é quando é colocado em meio à batalha, aí sim nós iremos saber se nós estamos preparados ou não, se nós iremos reagir de maneira correta ou não, se nós iremos saber se nos comportarmos naquela batalha. Queridos, é exatamente o que acontece conosco. É quando nós revelamos a nossa maturidade na fé, é quando nós vivemos a alegria. Olha como Tiago começa a sua carta. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas presta atenção, não é uma negação do sofrimento, mas é uma compreensão sobre onde está a nossa alegria, no próprio Deus. Crente não é alguém que vive alienado do mundo. Crente não é alguém que olha o sofrimento e fala, ai que bom, então glória a Deus, estou sofrendo. Não é isso. O crente não é aquele que vai olhar a dor e achar que a dor vai trazer mais recompensa para ele, e por isso ele se alegra na dor. Não. Sabe qual que é a alegria do crente? É saber que na dor tem alguém segurando a mão dele. É saber que na dor tem alguém aconchegando ele. É saber que na dor tem alguém tomando a frente dele. É saber que na dor tem alguém tomando posição, dizendo assim, eu venci o mundo. Você está tendo aflição, mas eu venci o mundo. Você está temendo o quê? Você está preocupado com o quê? É exatamente, literalmente, aquele choro que nós temos, em meio a lágrimas, um sorriso sai. É saber que a dor está sendo forte, o sofrimento está criando dor em cada um de nós. Mas é nesse contexto que nós percebemos o quanto nós somos amados por Deus, o quanto nós somos felizes por caminhar com esse Deus, o quanto nós podemos enfrentar tudo isso e saber que a maturidade chegou quando eu olho a luta que está na minha frente. Mas eu sei que Deus está guardando. Olha o que John Piper disse. O sofrimento auxilia-nos a alcançar a alegria no próprio Deus, como nosso maior tesouro, e todo o nosso prazer deve exaltar a beleza e a justiça de Deus, e não a nós. É no sofrimento, é na dor, é na luta, que Ele nos auxilia a alcançar a alegria no próprio Deus. Sabe por quê, queridos? É na luta que eu percebo que toda busca por outros senhores não valeu a pena. É simplesmente na luta que eu entendo que toda tentativa de encontrar alegria em coisas deste mundo me revelaram que eles não são capazes de preencher o vazio do meu coração. É entender que qualquer outra artimanha humana que pudesse oferecer a mim um sentido de existência, eu percebo que foi simplesmente em vão. Ou como o escritor de Eclesiastes diz, foi apenas correr atrás do vento. Mas quando eu entendo esse chamado de Deus para caminhar com Ele, e saber que Ele está do meu lado o tempo todo, eu sei que na dor eu posso ter alegria. Eu sei que na dor eu posso ter simplesmente o privilégio de sorrir, porque eu sei quem está comigo, e eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro. Queridos, viver essa alegria nas lutas é viver a liberdade dada pela gratidão que temos por sabermos que Ele cuida de tudo. Eu quero encerrar com uma palavra do salmista no Salmo 30 que diz: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. A liberdade da gratidão, de alguém que sabe que em meio às prisões causadas pelas lutas, ele pode se libertar de tudo isso e encontrar essa transformação e dizer: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Livre das nossas prisões causadas pelas lutas, primeiro, são as lutas que revelam as tendências do coração. Quais senhores eu vou buscar em dias de luta? E aí a tendência, temos que entender, que é buscar a presença de Deus. São as lutas que revelam as carências do nosso coração. Nós precisamos de sabedoria, mas a sabedoria nós encontramos na comunhão com Deus. E na verdade a maior carência que nós temos é de Deus na nossa vida. São as lutas que apontam a liberdade que temos pela fé. Nós não somos escravos às lutas ou das suas consequências. Nós temos a liberdade pela fé. A alegria nas lutas revelam a maturidade da fé.
é saber que em dias difíceis, um sorriso Deus vai me dar. Não porque eu estou negando o sofrimento, mas porque eu sei que eu não estou sozinho naquele dia de luta. Queridos, é decisão nossa de buscar continuar vivendo as escravidões que nós causamos por consequência das lutas, ou pela gratidão que nós temos, o cuidado de Deus, abandonar essas prisões para viver a liberdade que nós encontramos em Cristo Jesus. Vamos orar e pedir a Deus que essa palavra faça sentido a cada um de nós e em cada momento nos traga à memória aquilo que Deus quer fazer e que possamos viver essa liberdade das lutas que nós tivemos, das prisões causadas por elas, a partir da gratidão de saber que Deus está conosco. Pai, a gratidão no nosso coração pelas lutas que enfrentamos ao longo da vida, as lutas que passamos, as perdas que tivemos, as dores, ó Deus, causadas ao nosso coração, memórias, ó Deus, que se prolongam por tanto tempo, mas, ó Deus, quando nós entendemos, ó Deus, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz, e o quanto o Senhor está do nosso lado a cada dia, entendendo, ó Pai, que o Senhor venceu o mundo, e assim o apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo nós somos mais que vencedores. Isso gera gratidão no nosso coração. E como essa gratidão nos liberta de todas as prisões causadas pelas lutas que enfrentamos, ó Pai. Prisões, ó Deus, da murmuração. Prisões, ó Deus, muitas vezes da própria descrença, da própria dúvida da existência do Senhor. Prisões, ó Deus, causadas pelas ideologias, ó Deus, pelos vícios, ó Pai, que nós nos entregamos por consequência dessas lutas, ó Pai. Da tristeza, da angústia, da ansiedade, da dor, ó Pai, que nós permitimos, ó Deus, por tanto tempo aprisionar a nossa vida. Mas nós queremos nessa noite declarar ao Senhor que nós somos gratos por saber, ó Deus, que diante das provações, o Senhor, ó Deus, nos deu perseverança, o Senhor mostrou o valor da nossa fé, e assim, ó Deus, podemos viver essa liberdade em Cristo Jesus. Visita aqui, Deus, cada coração, cada realidade, cada prisão que cada um que tem enfrentado, ó Deus, tem permitido ser senhores de suas vidas. E mostra, Deus, o quanto o Senhor ama, e o quanto em Cristo Jesus, ó Pai, pode encontrar essa liberdade que por tantas vezes tentaram encontrar a partir de si mesmos, ó Deus. Mas quando nós encontramos ao Senhor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós podemos desfrutar da liberdade que é dada a nós por meio dessa gratidão. Nos abençoe, ó Deus, e não permita que as lutas continuem governando, reinando, nos escravizando, ó Pai, mas que possamos entender que em todo o tempo a mão do Senhor esteve estendida e nós podemos descansar nesse paternal cuidado do Senhor, ó Pai. Guarda essa palavra no nosso coração e assim que possamos, diante das realidades da vida, ter a certeza do Teu cuidado e saber que passaremos sim por aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Cristo Jesus venceu o mundo. E nele nós somos mais que vencedores. Para a Tua honra e Tua glória, em Cristo é que nós oramos. Amém.